Fala, meu aluno, tudo bem com você? Hoje eu só estou aqui porque vocês só estão aí porque vão assistir mais uma aula em regime não presencial. Vocês estão aqui com o professor Helton no canal Marketing Tem 5. De antemão, já peço a vocês aí que se inscrevam no canal, que os alunos que ainda não são inscritos, dê o like nesse vídeo para ajudar o trabalho do professor, deixe um comentário aí, motivacional, uma dúvida, comentário motivacional, alguma crítica, para que o canal possa crescer ainda mais com a ajuda de vocês, certinho? Hoje nós iremos trabalhar aqui a regra de 3 dentro do conteúdo de grandezas e medidas. Então faz necessário a gente entender o que é grandeza primeiramente. Então grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, o tempo é uma grandeza que pode ser medida em segundos, dias, horas e assim por diante. Massa também é outra grandeza que pode ser medida, porque você tem as unidades, o quilograma, o grama, a tonelada, entre outras, né? A onça, entre outras. Então, a velocidade. Então, são várias grandezas. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. E as grandezas têm a capacidade de relacionar entre si por meio de operações algébricas entre elas. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, a relação de dependência entre grandezas. Ou seja, quando a grandeza é diretamente proporcional ou quando a grandeza ela é inversamente proporcional, certo? Então, nessa parte, nós temos a caracterização ou a definição de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Observa-se que da grandeza diretamente proporcional, se uma grandeza sofre um aumento, obriga a outra grandeza também sofrer um aumento. Ou, se uma grandeza ocorre uma redução do seu valor, a grandeza que está dependendo dela também irá reduzir o seu valor. Veja só um exemplo. Um pacote de arroz está custando R$20. Se um pacote de arroz custa R$20, obrigatoriamente 2 pacotes de arroz irá custar R$40. E aqui eu estou desprezando o efeito de que o vendedor está dando um desconto ao cliente, ao preço tabelado dele. Então, 3 pacotes de arroz iriam custar R$60. E assim por diante. Ou seja, se a grandeza arroz está aumentando, a grandeza preço também está aumentando. Então, este é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Já nas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho o seguinte: se uma grandeza aumentar, isso obriga a outra grandeza a reduzir. Ou se uma grandeza reduz, a outra aumenta. Vamos utilizar o exemplo do arroz novamente. Aqui em casa, um pacote de arroz para eu e minha esposa dura cerca de 30 dias. Então, se eu falar que, então, se porventura chegue mais 2 pessoas aqui em casa, passar alguns dias, vamos supor que 4 pessoas, esse total de dias que esse pacote de arroz irá durar será agora de 15. Se vem uma festa, vai ter uma festa de aniversário, comemoração de aniversário, e vem 8 pessoas para ficar aqui em casa, com certeza o número de dias irá diminuir, ficando, portanto, 7 dias e meio. E assim por diante. Perceba que é o seguinte: o total de pessoas está aumentando e o total de dias que dura esse pacote de arroz está diminuindo. No começo, para 2 pessoas, um pacote de arroz durava 30 dias. Era consumido durante 30 dias. Já com 4 pessoas, gastam-se 15 dias para consumir esse mesmo pacote de arroz. Perceba que então é uma relação inversa. Ou seja, o total de pessoas está aumentando e o total de dias aqui está diminuindo. Já nas grandezas diretamente proporcionais, o pacote de arroz aqui está aumentando juntamente com o seu preço. Então é isso que você vai ter que analisar agora, meu aluno. Se a grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, para aplicar na regra de 3, que eu vou explicar agora para vocês. Entendido que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional, nós vamos entender aqui a regra de 3. A regra de 3 ela pode ser simples ou composta. Neste momento, nós vamos utilizar apenas a regra de 3 simples, que é definir da seguinte forma: um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 grandezas, sendo que nós conhecemos apenas 3 e uma delas é desconhecida. Então, diante disso, você consegue montar a sua
regra de 3 simples para achar essa quarta grandeza que falta no seu exercício. Vejam só os passos que você deve seguir, meu aluno. O primeiro é construir uma tabela agrupando as grandezas, ou seja, de um lado você vai colocar um tipo de grandeza que está relacionado no exercício, do outro lado a outra grandeza que está relacionada no exercício. Por exemplo, arroz e tempo. Então, onde tiver arroz, eu vou colocar na coluna de arroz, onde tiver os dados de tempo, colocar na coluna de tempo. Depois, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, meu aluno, se uma grandeza está aumentando, qual é a relação que a outra grandeza tem? Ela vai aumentar também? Se aumentar, é diretamente. Agora, se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, ou vice-versa, esse é um típico exemplo de grandeza inversamente proporcional. O terceiro passo é multiplicar os valores em forma de x, que vocês conhecem também como multiplicação cruzada, se as grandezas forem proporcionais. Então, se uma grandeza aumentar e a outra aumentar, você vai multiplicar cruzado. Se uma grandeza diminuir e a outra também diminuir, então você também vai multiplicar cruzado. Já se elas forem inversamente proporcional, você não vai multiplicar cruzado, meu aluno, você vai multiplicar em linha, certo? Linha 1, as duas grandezas da linha 1 e as duas grandezas da linha 2. Ou então, inverter uma das colunas e assim multiplicar cruzado. Eu acho isso aí muito trabalhoso para vocês, prefiro multiplicação em linha. O quarto passo é resolver a equação, pois como uma equação a gente não conhece, iremos atribuir a ela um valor x, para então descobrirmos o seu valor. E assim resolvemos a nossa regra de 3 simples. Vamos agora fazer uns exemplos para que fique bem claro para vocês nessa aula, certinho? Vamos fazer alguns exercícios aqui, eu vou fazer a leitura dele, a imagem já está aparecendo no quadro, caso você tenha dúvida, dê um pause no vídeo para anotar os exercícios aí no seu formulário, certinho? Mamãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Uma mãe preocupada, por sinal. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Pronto, meu aluno, voltei. No exemplo, nós temos o seguinte: fiz uma tabelinha aqui e extraí os dados. Eu coloquei aqui na primeira coluna gotas do remédio e na segunda coluna massa em quilogramas. Então eu sei que para cada 5 gotas desse remédio, deve ser aplicado a cada 2 kg de massa corporal. Então se a mãe aplicou 30 gotas, quanto será a massa desse filho dessa mãe, né? Esse filho da mãe. Então, meu aluno, vejam só. De um lado aqui eu tenho gotas. Eu sei que de 5 para 30 aumentou. Então veja só, aqui aumentou, essa grandeza aumentou. O que eu espero que aconteça com a massa? Ela também aumente. Então se aumentou o total de gotas, significa que irá aumentar a massa, significa que terá mais massa uma criança, né? Então dessa forma eu consigo identificar que é uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu devo então multiplicar cruzado, vejam só. Vai ficar assim então, 5 vezes x é 5x. Igual 30 vezes 2 é 60. Se 5x é igual a 60, x vai ser 60 sobre 5. E 60 sobre 5 dá 12 kg. Então veja só. O filho dela ele é um recém-nascido, basicamente, é uma criancinha ainda, né? Criancinha de colo, porque tem apenas 12 kg. Vejam só como é fácil resolver uma questão diretamente proporcional. Vamos agora fazer a leitura do exemplo 2 para vocês. O texto está aí no quadro. Qual a dosagem de Decadron que deve ser ministrada para um paciente que apresenta uma prescrição médica solicitando administrar 0,8 mg desse medicamento? Aí data a apresentação do medicamento, frasco de 2,5 ml com 10 mg. Então, nesse exemplo 2, eu já fiz a tabelinha aqui, onde eu tenho ml e mg, ou seja, mililitros e miligramas. Na bula do medicamento, informa o seguinte: a cada 2,5 ml corresponde a 10 mg. A prescrição médica diz que deve ser ministrada a esse paciente 0,8 mg. Então, como eu não sei quantos ml que 0,8 corresponde, eu irei chamá-lo de x.
e verificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Dessa forma, o que eu posso imaginar? Se diminuiu o total de miligramas, e eu estou me referindo ao mesmo medicamento, é óbvio concluir também que a ml, ou seja, a capacidade dele também irá diminuir. Então, se os dois lados estão diminuindo, eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. Para esse tipo de grandeza, eu devo então multiplicar cruzado. Olha só. Onde eu terei que 10 vezes x é 10x. 2,5 vezes 0,8 dá 2. Então, 10 está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser então igual a isso aqui, ó, 2 dividido por 10. Não confunda, meu aluno, ó, e coloque assim na sua prova. Ó, x é igual a 10 sobre 2, o que muitos alunos acabam fazendo. E vem aqui e fala que esse resultado aqui, x é 5. Aí perceba, meu aluno, se você faz esse tipo de continha aqui e acha que seu resultado é 5 e substitui aqui, ele não é condizente, pois de 10 para 8 diminuiu, mas de 2,5 para 5 fez foi aumentar. Então deve tomar muito cuidado nesse tipo de conta. Não cometa esse tipo de erro aqui, pois vocês já são grandinhos. Então vejam só, 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2 ml. Ou seja, para esse paciente aí, onde o médico determinou que fosse ministrado 0,8 miligramas, ele estará sendo administrado então 0,2 ml desse medicamento, desse Decadron no paciente. Certinho, meu aluno? Vamos para os próximos exemplos. Então vamos fazer agora a leitura do terceiro exemplo. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 kg de açúcar? Então, meus alunos, eu fiz aqui o que o exercício lá, o que a teoria pediu para que fosse feito, né? Uma tabelinha com, de um lado, a esquerda tendo litros, que é produzido de álcool, e a direita o quilograma de cana-de-açúcar que se utiliza para fazer esse produto. Então, eu tenho aqui 500 litros, são necessários 6.000 kg, né? E 15.000 kg vai produzir o quê? Então, aqui nesse espaço vazio aqui, eu vou acrescentar um X e verificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, perceba, se aumentou o total de quilogramas, obviamente vai aumentar, né, o total de litros produzidos de cana-de-açúcar. Então, isso me permite dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Vocês pensaram que seria inversamente proporcional, mas eu fiz um peguinho com vocês. Isso aqui foi propositalmente. Certo, meu aluno? Vamos fazer mais um aqui diretamente proporcional para vocês entenderem. Então, se são diretamente proporcionais, eu devo multiplicar cruzado. Perceba, meu aluno, que tem muitos zeros aqui, ó, e muitos zeros às vezes pode ficar difícil essa continha. O que eu sugiro para você? Qual que é o pulo do gato desse exercício? Você pode vir aqui e cortar, ó, 1, 2, 3. Vou cortar aqui embaixo também, ó, 1, 2, 3, para ficar mais fácil, né, aluno? Então vejam só, eu vou ter que 6 vezes x é 6x. E aqui vai ficar assim, vou escrever, ó, 500 vezes 15, para ficar mais fácil o meu exercício. Fazendo essa multiplicação, olha só, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Como aqui eu tenho dois zeros, eu acrescento eles aqui agora, certo, meu aluno? Então, 500 vezes 15 dá 7.500. E isso aqui tem que ser igual a 6x. Então, o que eu devo fazer, meu aluno? Eu tenho que descobrir um número que multiplicado por 6 dê 7.500. Ou seja, vou ter que fazer x igual a 7.500 dividido por 6. Esse resultado aqui, portanto, será 1.250 litros. Certo, meu aluno? Então, perceba o seguinte, de 6 para 15, vejam só, 6 mais 6 dá como resultado 12. 12 mais 3 dá como resultado 15. Então, o que você pode pensar aqui? A cada 6.000 kg eu produzo
500 litros de álcool. Então aqui é relativo a 500, esse 6 aqui é relativo a 500, esse 6 aqui ainda produz mais 500, e esse 3 aqui, como é metade de 6, está produzindo a metade de 500 litros. Então a metade de 500 é justamente 250. Se eu somar 500 mais 500, dá 1000. 1000 mais 250 dá justamente 1250, que foi o resultado que nós obtivemos aqui. E isso prova que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentou proporcionalmente, ou seja, aumentou isso aqui em 1,5, aqui também deve ser aumentado em 1,5. Não, 2,5. Aqui foi aumentado também 2,5, meu aluno, certinho? Isso aí foi diretamente proporcional. Vamos fazer agora inversamente proporcional. Então, bora para mais um exercício, né, meus alunos? Bora lá, deixa eu colocar aqui. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, olha só, 5 operários levantam um muro em 10 dias. Com quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias? Então, vejam só, meus alunos, o primeiro passo eu já realizei aqui, que é a criação de uma tabela, de um elogio da menina bonita logo cedo. Você passa perto da menina e fala, nossa, você tá bela hoje. Então, foi o que eu fiz aqui, elogio da menina bonita logo cedo. Onde eu sei que 10 dias, para erguer um muro, necessita de 5 operários para 10 dias. Quantos operários serão necessários para erguer o mesmo muro em 2 dias? Como eu não sei o total de operários, eu vou colocar aqui X, ou no inglês bem falado, X. Então é o seguinte, meu aluno, se os dias diminuíram, né, obviamente eu devo pensar aqui, se diminuiu uma tarefa, é porque tem mais gente trabalhando, então deve ter mais operários. Então perceba, um está diminuindo e o outro está aumentando. Então regra de 3, inversamente proporcional. Certo, meu aluno? Inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em linha reta, olha só. Então, você vai escrever aqui que 10 vezes 5, que é 50, é igual a 2 vezes x, que é 2x. Então, se 50 é igual a 2x, 2x é igual a 50, então x vai ser 50 sobre 2, x é igual, portanto, a 25. Perceba, meu aluno, para diminuir o total de dias em 5 vezes, por quê? Porque 10 e 2 é a quinta parte, 2 é a quinta parte de 10. Eu tenho que ter o quíntuplo de operários, ou seja, 5 vezes os operários. Perceba, se eu dividir 10 por 5, o resultado é 2. Se eu multiplicar 5 por 5, o resultado dá 25. Então, por isso que elas são inversamente proporcionais. Se uma diminui, a outra aumenta. Se eu dividir a coluna do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor na coluna do lado direito, meu aluno. Vamos fazer então mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa parte de grandeza diretamente, inversamente proporcional e regra de 3 simples, né? Olha só, tá aqui no quadro. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Veja só, alunos, os operários foram mantidos. O que aconteceu? Uma diminuição no total de horas trabalhadas por dia. Vamos fazer então a tabelinha, ou seja, o elogio da menina bonita logo cedo. Pronto, para aluno, esquematizei aqui, eu fiz a tabelinha. Eu sei que uma turmada de gente trabalhando 8 horas por dia termina uma obra em 20 dias. Se essa mesma turmada falar, não, tá calor demais, vamos trabalhar só 5 horas por dia, qual será o prazo aí, né, para execução dessa obra? Então aqui eu irei colocar X. Eu sei que se as horas diminuir, se eu estou fazendo o mesmo serviço em menos horas, conjuguei o verbo certo, hein? Não é menos, meu aluno, não, é menos. Menos é invariável. Menos horas, o prazo com certeza vai se dilatar. Então o prazo vai aumentar. Então vejam só, são grandezas inversamente proporcionais, porque se diminuiu a hora,
aumentou o prazo. Então, dessa forma, você pode fazer do mesmo jeitinho que multiplicação em linha reta. Você vai fazer isso aqui, ó. 8 vezes 20, 5 vezes x. 8 vezes 2 é 16. Então, 8 vezes 20 é 160. Isso aqui vai ser igual a 5x. Certo, meu aluno? Se 160 é igual a 5x, é porque 5x é igual a 160. Então, x vai ser 160 sobre 5. Então, vamos pegar aqui um rascunho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. 160 dividido por 5. Pega aqui, dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Desce o 0. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, vai dar 32. X é igual a 32. Perceba, meu aluno, 32 dias gastavam-se 20, passou para 32 dias. 32. Vamos ver agora se dá para resolver, se dá o mesmo resultado, invertendo uma das colunas e multiplicando cruzado. Então eu vou fazer o seguinte, do jeito que o exercício me falou, eu vou inverter uma delas, eu vou inverter a hora. Vai ficar assim, 5 sobre 8... Aí vai ter que ser igual a 20 sobre x. Inverti uma delas, poderia ser essa aqui também, não tem problema. Inverti a primeira aqui e agora eu vou multiplicar cruzado, vejam só. Então 5 vezes x, 5x. Igual 8 vezes 20, 160. Ah, então deu certo, olha só, deu o mesmo resultado. Então x vai ser 160 sobre 5, x vai ser igual a 32. Então, veja só, meu aluno, não faz diferença você usar em linha reta, multiplicar em linha reta, ou você inverter uma delas e multiplicar cruzado. Qual que eu sugiro para vocês, para não confundir a cabecinha de vocês na hora de fazer as continhas, é muito mais fácil esse método aqui, porque às vezes você esquece de inverter uma, multiplica cruzado, tem um probleminha, tem outro que acaba você errando o exercício aí, e depois dibuia as suas notinhas aqui, né? Você custou tanto para adquiri-las. Então, meu aluno, dê preferência à multiplicação em linha, certo? Quando forem inversamente proporcionais. Desta forma, eu encerro mais uma aula em regime não presencial. Se o vídeo ficou grande, meu aluno, tenha compreensão com o professor que quis do fundo do coração ajudar. Obrigado por aqueles que ficaram até o final comigo, certinho? Que compreenderam, que com certeza irão compreender o que é a grandeza diretamente e inversamente proporcional e como aplicá-la em regra de 3 simples. Certo, meu aluno? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, compartilhe com um coleguinha de outros colégios que ainda não tiveram oportunidade de ter uma aula de regra de 3 simples. Certo, meu aluno? Conto com vocês. Até a próxima. Tchau!